Bom, vamos dar sequência aqui no nosso vídeo, onde eu quero falar então sobre o Mina, né? Como que está essa negociação com o defensor, Gustavo? A tendência é que o Cruzeiro feche, né, essa contratação nos próximos dias. Eu vou deixar essa informação aqui do próprio Samuel Venâncio, valeu demais também ao portal o Conexão Cruzeiro, que eu peguei aqui esse post, onde ele fala o seguinte, ó. Nesse mês de junho, o Cruzeiro tem as expectativas de fechar com alguns jogadores. Aqui destaca, por exemplo, o Caio Jorge, o Matheus Henrique, que eu já trouxe um vídeo ontem para vocês aqui no canal. Se você não viu, vai lá e confira. E aí a expectativa é de que o Cruzeiro vença a concorrência pelo Mina e contrate o jogador. Aqui no Brasil teve alguns nomes especulados? Teve, mas, por exemplo, apesar o Botafogo, o Palmeiras, o maior interessado realmente é o Cruzeiro, até porque se o Palmeiras realmente tivesse interesse em contratar o Mina, já teria contratado, né? Porque tem um poder de convencimento muito maior, porque já jogou no Palmeiras, né? Tem uma identificação e também tem uma condição financeira melhor do que a do Cruzeiro, né? Poderia oferecer um salário mais alto. Só que favorece muito o Cruzeiro também o Alexandre Matos ter contratado o Mina para o Palmeiras, né? Então ele já tem uma identificação, sabe que não vai ser uma coisa ruim, né, para a sua carreira, e eu acho que teria muito a retornar ao Cruzeiro. Lembrando que o Mina é uma situação mais fácil, porque ele não tem contrato com mais ninguém, ou seja, ele está livre, né? Então, vamos colocar, os dois, na minha opinião, teriam um salário alto para chegar no Cruzeiro, 800 mil, 700 mil, porque são jogadores com salários altíssimos, né? O Dória em dólar, ganhando lá no México, e o time mexicano tem uma condição muito boa, uma proximidade com os Estados Unidos ajuda muito, né? Paga muito bem a Liga Mexicana. E o Minas jogando lá no futebol europeu, certamente não vem para ganhar pouco aqui no Cruzeiro, não. Mas, um estando livre, né? E os dois têm a mesma idade, eu ainda prefiro o Minas. Acho que é um jogador que, se estiver bem fisicamente, vai agregar bastante. Lembrando que no Cagliari, nesse ano agora, em 2024, foram 14 jogos, marcou 2 gols e sempre jogando como titular. Então a parte física do Mina é muito interessante. Vamos esperar para ver se não vai aparecer um outro time do futebol europeu, um time da Itália, da Espanha ali, por exemplo, e fica com o jogador. Ou uma MLS, Arábia Saudita, que é complicado também, mas sinceramente uma das melhores opções seria, né, até para o próprio Mina voltar para o Brasil, daria uma visibilidade muito grande para ele. Vai ter Copa América agora nesse mês de junho. Possivelmente ele vai ser convocado também para a seleção colombiana e até mesmo voltar, né? E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Luciano Vietto. Vou deixar essa informação aqui que temos, de que ele tem conversas com algumas equipes da América do Sul, mas o plano dele é de continuar no futebol europeu ou dependendo lá na Arábia Saudita. Ou seja, apesar de ter essa especulação do Cruzeiro, do Vasco no ano passado, que foi um time que especulou ele, o São Paulo também, se aparecer uma proposta, vamos colocar ali, até do próprio Valladolid, da Espanha, com um salário alto, a tendência é que ele continue na Europa. Mas, caso contrário, poderia ter essa vinda para o Brasil, que não aconteceu por pouco na virada do ano, né? Ele iria para o Vasco, mas a esposa dele não queria que ele voltasse para o Brasil para morar no Rio de Janeiro, porque ele tinha medo da segurança e tudo mais. Vamos ver, né? Acho que para Belo Horizonte poderia ser um cenário diferente. 30 anos de idade, foi jogar na segunda divisão da Arábia Saudita, 17 gols em 15 jogos, e aí, cara, é incrível como a internet tem hora que é difícil, né? O pessoal falando, nossa, mas o cara é tão bom que tá na segunda divisão da Arábia Saudita. Amigo, se você recebesse uma proposta para vir jogar no Vasco, ganhar 1 milhão por mês, livre, ou jogar por quase 2,5 milhões de reais livre lá na Arábia Saudita, na segunda divisão, até eu iria, né? Nossa, eu acho que não tem nenhuma dúvida disso. Ainda mais que foi um período curtíssimo, ele não ficou nem 6 meses lá, e tinha um salário gigante, mais de 2 milhões livres de impostos, e o time subiu, né, da segunda para a primeira divisão e dependendo pode até oferecer um salário muito alto. Essa equipe dele aqui, o Al-Qadisiai, não sei se é isso a pronúncia certa, mas é um time que vai vir muito forte para esse ano e promete, né, fazer de frente ali, não para o Al-Nassr, para o Al-Ahly, que tem um outro nível, mas para o Al-Ittihad de terceiro, quarto, quinto escalão da Arábia. Eles prometem para esse ano um investimento gigante, né? Na segunda divisão já mostrou isso. Se ele não continuar na Arábia Saudita, não aparecer ótimas propostas para ele na Europa, como ele já considerou vir para o Brasil, para o Vasco e tudo mais, o Vasco já contratou o Coutinho, então não vai trazer mais um meia de criação, e eu acho que o Luciano Vietto seria excelente para o Cruzeiro. É claro, vai ter que ver a posição que ele jogaria, porque vai colocar o Matheus Pereira de novo como ponta, o Luciano Vietto pode jogar como um segundo atacante, igual o Rafa Silva, mas o Cruzeiro, pelo visto, pode contratar o Caio Jorge, tem interesse no Gabigol, então como que ficaria, né, se fosse pensar no Luciano Vietto? Eu acho que o mais ideal seria realmente, né, centroavante de fixo, o Luciano Vietto e o Matheus Pereira podendo revezar na ponta direita, perderia um pouco com uma profundidade, mas pensa, você ter dois Matheus Pereira, que eu acho o Luciano Vietto com características parecidas, você tem um cara dessa e outro canhoto, se você tivesse dois Matheus Pereira, um de criação no meio e outro na ponta direita, cara, seria uma porção dos principais jogadores do Cruzeiro nessa temporada. Só antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva e eu quero mostrar aqui, ó, esse próximo jogo do Cruzeiro. Já fiz aqui as minhas apostas para o final de semana. Você pode ver aqui em campeonatos, Brasil e Série A, bem fácil de acompanhar.
acompanhar e ver as cotações, ó. Esportiva que paga aí todos os dias, você pode sacar o quanto que você quiser, não é só um por dia com taxa, não. Pode sacar 3 vezes, 4 vezes e pode começar a partir de R$1 com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, esse jogo aqui do Cruzeiro contra o Cuiabá, eu já fiz aqui algumas apostas, ó, na minha conta, vamos vir aqui, ó. Histórico de apostas, já fiz 2 apostas aqui no Cruzeiro, ó, pro Cruzeiro vencer a equipe do Cuiabá, vamos ver aqui, ó. Cadê? Essa aqui, né, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver o bilhete para ver se é esse aqui mesmo. Não, esse aqui Brasil e México, que eu apostei nesse jogo, Brasil vencer. Esse aqui, ó, Cruzeiro vencendo então o Cuiabá, R$20, voltaria R$29,40. Já fiz outras apostas mostrando aqui em vídeo para vocês, ó, tão várias que estão ocorrendo aqui nesse momento. E lembrando, né, que você pode apostar a partir de R$1. Vamos aqui, por exemplo, nesse jogo do Cruzeiro. Ó. Acho que o Cruzeiro vai vencer. Uma vitória simples por 1-0 mesmo, né? Já garantiria. Posso apostar R$1, ó. R$1 aqui, por exemplo, se vencer, voltaria 1,47. Finalizei minha aposta aqui, por exemplo, ó, já está feito. Então, para você começar, o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição. Vários jogos, Série A, Série B, Série C, amistosos internacionais que vão ter vários no decorrer dessa semana. Bom, vou deixar aqui essa informação que surgiu já na manhã dessa terça-feira, dia 28 de maio, tá aqui, ó. Atualmente no Benfica, o destino do centroavante Arthur Cabral, de 26 anos, pode ser mesmo o Cruzeiro. Informação lá do Sport TV Portugal, obrigado aí também ao Conexão Cruzeiro, que postou essa notícia, né, falando que o Cruzeiro tem conversas com o jogador e tudo mais. As notícias também que vêm lá de Portugal é de que o Cruzeiro não apresentou uma proposta oficial ou está muito próximo de contratar o centroavante. Não é isso, tá? Até vi minutos antes de eu gravar aqui o vídeo, 15 minutos antes, saiu essa informação de alguns jornalistas lá de Portugal falando que não tem conversa avançada, não está definido, até porque não seria uma negociação fácil, porque menos de um ano atrás o Benfica pagou R$100 milhões basicamente para contratá-lo da Fiorentina, e aí ele jogou essa temporada, não teve números ruins, foi titular no decorrer do ano, 43 jogos, 11 gols e 3 assistências, e aí o Benfica colocou ele à disposição, né, no mercado. Eu já até tinha entrado com um vídeo aqui um mês atrás, sugerindo ele para o Cruzeiro, mas já falava isso, né, um valor muito alto que o Benfica pagou. É claro, o Cruzeiro pode pegar ele por empréstimo, com uma obrigação de compra, por exemplo, com um valor mais baixo, 60 milhões, 70, não sei, mas ainda assim é muito alto, cara, R$70 milhões no Arthur Cabral. Isso se o Benfica estiver disposto a perder esses R$30 milhões na diferença, sendo que ele jogou, né, pelo Benfica nessa temporada, nos últimos 5 jogos, marcou 2 gols, não é uma fase terrível dele, né? Então, vamos aguardar, é um nome que eu gosto muito, acho que se chegasse, seria facilmente um dos top 5 melhores centroavantes do Brasil, né? Porque tem muitos bons, mas sinceramente eu acho que o Arthur Cabral chegaria para ser artilheiro, protagonista aqui do Cruzeiro. A grande questão agora é essa, né? Será que vale a pena todo esse investimento? Enfim, gostaria muito se o Pelourinho estiver disposto, né, a colocar esse dinheiro em jogo, aí pode trazer tranquilamente, que seria um grande camisa nova. Vale destacar também aqui alguns outros nomes que eu já citei aqui para vocês. Um dos exemplos poderia ser o Mastriani, por exemplo, que lá no Atlético Paranaense esse ano tem jogado como reserva. Tem surgido algumas notícias de que o Atlético estaria disposto a negociar o atleta, muito mais porque o Mastriani esperava que ele seria titular absoluto. Não tem acontecido isso, porque o Cuca tem treinado, né, o Atlético com um centroavante, e tem sido o Pablo como titular. E aí o Mastriani joga em alguns poucos jogos, né? Por exemplo, nesse ano ele tem 10 gols em 20 partidas, além também de 4 assistências. Gosto muito, acho que o Arthur Cabral está em outro nível, mas obviamente, né, o Mastriani foi comprado por R$10 milhões, e o Arthur Cabral vale 100, então 10% do valor, nesse ponto aí pesa bastante. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se você gosta dessas opções, se não gosta. Tem algumas outras também que eu já citei aqui no canal, que aparecem como alternativas para essa camisa nova, né? Por exemplo, um dos nomes que tem se falado é do Caio Jorge, por exemplo, que pode ser. Bom, e vamos falar agora então sobre o Lautaro Dias, informação que surgiu na tarde dessa última quarta-feira, acabou que nem deu tempo de eu trazer esse vídeo aqui para vocês, então vamos deixar as informações que tivemos. Primeiro do César Luiz Melo, que está aqui, ó. Cruzeiro fez oferta para comprar o atacante Lautaro Dias, que atualmente joga no Independente Del Valle. Embora as negociações pelo jogador não estejam fechadas, há conversas constantes entre os dois clubes, né? E a outra informação aqui do Globo Esporte de que o Cruzeiro aguarda uma resposta para a proposta feita, né, pelo atacante. A multa rescisória do jogador é de $5 milhões, ou seja, R$26 milhões, mas a proposta do Cruzeiro é com um valor consideravelmente menor. Então, possivelmente deve ser algo próximo de 10 a 13 milhões a proposta do Cruzeiro, né? Não acho que vai passar muito disso para comprar o atleta, que, na minha opinião, seria uma baita contratação, tá, para o time do Cruzeiro. Jogador que joga aí como segundo atacante, já está no Independente Del Valle desde 2022, atual temporada. 8 jogos, 3 gols,
no ano passado 34 partidas, 8 gols marcados e uma assistência, chegou lá em 2022, conquistou a Copa Sul-Americana no ano passado contra o Fortaleza, e o Independente Del Valle sempre teve boas opções, né? Era aquele meio campista argentino, acho que era Faravelli, né, o nome dele, que se eu não estiver enganado ele já deixou a equipe, deixa eu ver aqui. Ele jogava como meia de criação e o Lautaro Dias como segundo atacante, um cara lá um pouco mais lá na frente. O Lorenzo Faravelli, ele acabou indo para o Cruz Azul do México, 23 jogos e 3 gols em 2024, era os dois, né, o ataque do Independente, que eu acho bem interessante, dois argentinos, né, por sinal. O Lautaro também, que não é um jogador velho, eu acho que esse aí é um quesito interessante, tem 26 anos, 1,81 m de altura, é destro, e eu até vou deixar aqui também para vocês um mapa de movimentação dele lá no campeonato equatoriano, nessa atual temporada, tá? Dá pra ver então que ele joga centralizado, sim, mas ele cai muito pelo lado direito também. Então, na minha opinião, não seria loucura imaginar o Lautaro Dias como um ponta direito, ó, que dá pra ver aqui que não é um segundo atacante, ele só fica ali centralizado, um falso 9, não. Muito pelo contrário, cai muito mais pelo lado direito. Então, essa discussão que teve, né? Se traz o Lautaro Dias, como que ficaria essa questão do ataque da ponta direita? Na minha opinião, ele poderia fazer um papel como ponta direita, ou o Caio Jorge chegando, por exemplo, ele ficaria no banco e o Lautaro como titular, tudo bem? Acho que o cenário mais provável seria, na minha opinião, teria o Matheus Pereira como meia de criação, o Lautaro Dias de centroavante, e aí, né, ponta direita, vamos colocar ali o Arthur Gomes ou o Gabriel Veron e o Barreal na ponta esquerda. Mas pode ser também que o Lautaro chegue para jogar de ponta direita, não é loucura, até visto, né, o mapa dele nessa última temporada, que ele cai muito por esse setor. Ponta direita, meio de criação o Matheus Pereira, atacante central, né, o Caio Jorge, e ponta esquerda o Barreal, que eu acho bem interessante, um ataque que pode, né, entregar muitos gols para o Cruzeiro e no médio e longo prazo com potencial gigante de serem jogadores para evoluir muito, né, são todos muito jovens. E o Lautaro Dias também entra dentro dessa lista. No último campeonato equatoriano, foram 23 jogos, 4 gols e 4 assistências. Vai lembrar também que ele jogou alguma parte do campeonato passado muito como reserva, porque a prioridade do Independente Del Valle é a Libertadores. É a mesma coisa do Cruzeiro jogando no Campeonato Mineiro, tendo a Libertadores, né? Você vai colocar os principais jogadores todo jogo fora de casa, no Campeonato Estadual? Não vai. Você vai acabar preferindo colocar na Libertadores ou na Sul-Americana, que é o que o Independente Del Valle tem feito, né? Então, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer sobre esses dois nomes. Sinceramente, se fechar aí com o Lautaro e com o Matheus Henrique, eu acho sensacional. Tem ainda também o setor de zagueiros, por exemplo, do Mina e tudo mais, que tem conversas, né, pro Cruzeiro e definição até nessa sexta-feira, e pode deixar sua opinião aqui embaixo também. Em breve vai sair um vídeo aqui no canal falando sobre o Mina, essa situação e conversa dele com o Cruzeiro, e também outras duas opções de zagueiros brasileiros, que na minha opinião, se o Mina não vier e o Cruzeiro demonstrar interesse nesses dois, é o mesmo nível, dependendo até melhor do que o Mina, que eu acho dentro da realidade também do Cruzeiro. Vou deixar o link aqui também para vocês da Esportivo VIP, para você começar a apostar. Próximo jogo do Cruzeiro contra o Cuiabá, ótima cotação, pode começar a partir de R$1, e também os próximos jogos de amistosos internacionais, está tudo aqui para vocês. Valeu, galera!